Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal Lá Vem Matemática. Eu sou o professor Thiago Basílio e é uma honra tê-lo de volta aqui nesse humilde canal. Se não for pedir muito, eu peço que você se inscreva no canal para você estar sempre recebendo as novidades. O canal é novo e ainda tem muitos vídeos sendo produzidos sobre os mais diferentes assuntos da matemática. E com certeza vai ser um belo suporte para você poder fazer seus estudos, para os seus concursos, vestibulares, enfim. Bom, a gente vai continuar falando sobre o tema matemática financeira e na aula de hoje o assunto serão os regimes de capitalização. Bom, a gente tem aí dois regimes básicos, duas convenções para a gente poder calcular o montante de uma aplicação de um capital. A diferença do que a gente viu na aula anterior, nas aulas anteriores na verdade, é que a nossa aplicação agora ela vai passar por vários períodos de tempo. Porque o que a gente tinha até agora era, por exemplo, uma taxa mensal num capital aplicado por um mês, uma taxa anual num capital aplicado por um ano, uma taxa trimestral para um capital aplicado por um trimestre. Era sempre um período só. O que a gente vai ver agora é uma aplicação que vai render por vários períodos de tempo. Então não vai ser mais mensal para um mês, vai ser mensal para 8 meses. Não vai ser mais anual para um ano, vai ser anual para 3 anos. Coisas assim. Bom, as duas convenções que a gente vai ver são os juros simples e os juros compostos. A diferença nos dois está exatamente no cálculo dos juros. No juro simples, os juros de cada período vão ser sempre calculados em cima do capital lá no início da operação. Então eles são sempre iguais, não muda. Então a cada mês a cada ano, a cada semestre, você vai acrescentar sempre o mesmo valor, porque ele foi calculado em cima do valor inicial da operação. Agora já nos juros compostos, os juros de cada período vai ser referente sempre ao montante que você tinha no período anterior. Então a tendência desses juros é sempre aumentar. A gente costuma chamar juros compostos de juros sobre juros, porque você pega o dinheiro, aplica os juros, gerou um montante. No período seguinte, você vai pegar esse montante, vai aplicar os juros em cima dele e não em cima do capital inicial, que não é a banda, tá? Mas é o valor do início. Vai gerar um novo juros, um valor diferente que vai ser somado. No terceiro período, vai pegar esse novo montante, vai aplicar os juros, gerando um juros maior ainda, e por aí vai. Então, a tendência dos juros compostos é crescer muito, tá, pessoal? Os juros simples não, é um crescimento mais linear. Agora, os compostos, o crescimento é mais exponencial. Então, a diferença básica vai ser essa. A gente vai olhar aqui dois exemplos que, na verdade, é o mesmo enunciado, só muda a palavrinha simples e composto. No exemplo 9, um capital de R$4.000 é aplicado a juros simples a taxa de 2% ao mês. Calcule os montantes obtidos ao final de cada mês até o prazo de 4 meses. Então a gente vai calcular 4 montantes, um para cada mês. A gente vai recorrer a uma tabela por enquanto. A gente não vai instituir fórmula para cada regime ali não. A gente vai adotar uma tabela desse tipo. Então a gente vai trabalhar com um montante no início do período, os juros do período e o montante ao final do período. Então, já que a gente começou com um capital de 4.000, esse vai ser o nosso montante no início do período 1. Bom, nesse primeiro período, os juros não são de 2%, então a gente vai pegar o 4.000 e vai multiplicar pela forma decimal, que é 0,02, e vai obter 80. Então, nesse primeiro mês, vai ser gerado R$80 de juros, de forma que o meu montante vai ser 4.000 mais 80, que vai dar um total de 4.080. Aí, no segundo período, o nosso montante é o 4.080. Só que o nosso juros ele vai ser calculado de novo em cima do 4.000. Ele não vai ser em cima do 4.080. No juros simples é sempre em relação ao início. Então, de novo, a gente vai ter R$80. Isso não muda.
os juros vão se repetindo a cada mês. 4.080 mais 80 vai dar 4.160. Esse é o montante ao final do segundo mês. No início do terceiro mês eu tenho os 4.160. De novo, os meus juros vão ser os 80. Não muda. Somando os dois valores, a gente vai ter 4.240, que vai ser o montante no início do quarto mês, que de novo vai render R$80 e vai dar um total de 4.320. Então, importante destacar aqui é que os juros são sempre os mesmos, tá? Os juros não mudam quando o regime é o de juros simples, beleza? Você só calcula uma vez e repete os valores depois. O exemplo 10. O enunciado é exatamente o mesmo, à exceção da palavrinha compostos. Então a gente vai montar a mesma tabelinha e a gente começa com um capital de 4.000. Os juros continuam sendo de 0,02, então começa igualzinho, 80. O montante vai ser 4.080. No segundo mês, a gente inicia com um valor de 4.080. E é aí que vem a diferença dos juros compostos. O 2% ele não vai ser mais calculado em cima do 4.000. Vai ser calculado nesse momento em cima do 4.080. Por isso que é o juros sobre juros. Você somou os juros com capital lá do começo e aplicou os juros em cima disso. Tá? Multiplicando, a gente vai encontrar 81,60. Então o nosso montante ali já vai ser 4.161,60. Depois a gente vai comparar as duas operações com os valores exatos, tá? Então o meu montante no início do terceiro mês vai ser 4.161,60. O que vai acontecer agora com os juros? Vai ser exatamente em cima desse montante. Então, de novo, juros sobre juros sobre juros. Vai dar aproximadamente 83,23. Que somado ali vai dar 4.244,83. Que vai ser um montante no início do quarto mês. E aí vai ser juros sobre juros sobre juros sobre juros. Olha que coisa. Não é? Vai dar aproximadamente 84,90. Que somado vai dar 4.329,73. Então, percebam então, que em cada período você tem que fazer o cálculo de novo, considerando o montante atual. Beleza? Então a gente vai comparar esses dois valores. A gente vai comparar as tabelas dos juros simples e dos juros compostos. Então aí está a tabelinha resumida do exemplo 9 e aqui está a tabelinha resumida do exemplo 10. Compare a diferença ali. O primeiro mês é sempre igual. A partir dali já começou a ter um aumento. Aí você pode falar, pô, Thiago, mas só deu, no final deu 9,73 de diferença. É pouco. De novo, é relativo a esse pouco. Pode ser pouco para você, mas pode ser que seja muito para outra pessoa. E só para efeito de comparação, se você deixar isso aí render 2 anos, você vai ter, no regime de juros simples, você vai ter 5.920. Enquanto que no composto você vai ter 6.463,75. É uma diferença superior a R$500. Então, será que é pouco mesmo em 2 anos? Pessoal, então, o que vocês acham que o banco faz? Você acha que o banco te empresta dinheiro em qual regime? É claro que o banco te oferece no regime de juros compostos, porque ele quer ganhar. Enquanto que de repente você vai fazer uma outra operação que eles vão te pagar em juros simples. Entendem o drama da história? Ou às vezes até pagam em juros compostos, mas os juros são bem menores do que o que eles te cobram. É claro, né? O banco não está jogando para perder. Bom, dito isso, vamos para o exemplo 11. Uma pessoa investiu R$3.000 em ações. No primeiro mês, ela perdeu 40% do total investido e no segundo mês, ela recuperou 30% do que havia perdido. Letra A, com quantos reais ela ficou após os 2 meses? E letra B, qual foi seu prejuízo após os 2 meses, em porcentagem, sobre o valor do investimento inicial? Então, qual que vai ser a nossa história aqui?
a gente quer saber primeiro quanto que ela ficou após os 2 meses. Então ela tinha 3.000 e ela perdeu 40%. Então a gente vai pegar o 3.000 e vai multiplicar pelo 40%, que em decimal é o 0,40. Isso vai dar um total de 1.200. Aí o que a questão fala? Que no segundo mês ela recuperou 30% do que ela tinha perdido. Ou seja, ela recuperou 30% do 1.200. Então, multiplicando ali por 0,30, vai ser 360. Então, qual que é o resumo? Ela tinha 3.000, perdeu 1.200 e recuperou 360. Se você fizer esse cálculo ali, você vai encontrar 2.160. Esse foi o valor que a pessoa ficou depois de 2 meses. Então ela tinha 3.000 e caiu para 2.160. Letra B, qual foi o prejuízo em porcentagem? Isso em relação ao investimento inicial, em relação aos 3.000. Então, primeiro, ela tinha 3.000, ficou com 2.160, isso significa que ela perdeu 840. Já que eu quero a porcentagem em relação ao valor inicial, eu vou pegar o 840 e dividir pelo 3.000. Posso cortar um zero de cada. Na divisão vou obter 0,28, que em porcentagem vai dar 28%. Então o prejuízo foi de 28%. Ok? Questão até simples, ela não está envolvendo muito a questão de juros simples, compostos, é só uma aplicação. Eu não mencionei ainda, mas as questões que eu estou usando aqui, elas são de uma coleção bem interessante, tá? É uma coleção que chama Fundamentos de Matemática Elementar, que o principal autor dessa coleção é o Gelson Iese, que é um grande autor brasileiro aí. E ele é brasileiro, acredito, né? Eu falei com certeza, mas eu imagino que ele seja brasileiro. É um grande autor de livros em português, pelo menos. Agora eu vou ter que pesquisar. Espera aí que eu vou fazer uma pausa aqui para vocês, não vai ter diferença não. Pessoal, retornando aqui, eu procurei aqui e não encontrei a cidade de nascimento dele, mas pelo que eu entendi ele é brasileiro mesmo. Mas a coleção, como eu dizia, eu fico devagando às vezes, mas a coleção chama Fundamentos de Matemática Elementar. São 11 livros que cobrem o conteúdo do ensino médio e o último livro é o que contém a matemática financeira. Então eu estou tirando muita questão de lá. As questões que a gente está fazendo aqui, a grande maioria é de lá. É um livro que o preço às vezes não é tão acessível, mas vale a pena, tá? A coleção é excelente. Quem tiver oportunidade aí. Enfim. Bom, vamos prosseguir aqui. Exemplo 12. Um televisor estava anunciado por R$500 para pagamento à vista ou em 3 prestações mensais de R$185 cada uma. A primeira delas a ser paga 1 mês após a compra. Paulo, em vez de pagar à vista, olha o malabarismo do Paulo, resolveu depositar no dia da compra os R$500 numa caderneta de poupança que lhe renderia 2% ao mês nos próximos 3 meses. Desse modo, ele esperava liquidar a dívida fazendo retiradas de R$185 daquela caderneta nas datas de vencimento de cada prestação. Paulo deu ruim. Deu ruim, Paulo. Mostre que a opção de Paulo não foi boa, calculando quanto a mais ele teve de desembolsar para pagar a última prestação. Paulo faltou nas aulas. Paulo não tinha o canal Lá Vem Matemática na época para poder tirar a dúvida dele. Achou que ia, mas não foi, né? Então, vamos entender a história de novo. Ó. Ele foi comprar a TV por R$500 à vista. Ou você podia pagar em 3 prestações de R$185. Sendo que a primeira ia ser 1 mês depois. O Paulo, ele tinha o quinhentão no bolso. Ele podia pagar à vista. Mas ele chegou e resolveu pegar a TV a prazo. Foi lá no banquinho, depositou na poupança. E a poupança até que bem... Essa aí é bem generosa. Ela rende 2% ao mês. A nossa poupança que a gente tem hoje, ela rende por volta de 0,7%. Essa aí é generosa demais. E o que ele ia fazer? A cada mês ele ia chegar lá no banco
já ia ter rendido o dinheiro do mês, né? Ia tirar o valor da parcela e deixar o resto rendendo até terminar de pagar. Só que deu ruim pro Paulo. Vamos ver o que aconteceu, ó. Então, o rendimento da poupança corresponde a 2% do saldo da caderneta no início do mês. Então, o valor rende dependendo do que você deixa lá no início do mês, tá? E quando você tira, obviamente, aquele valor deixa de render. Então, no primeiro mês, ele tinha R$500. Aí, o que aconteceu com o rendimento? É R$500 vezes 2%, ou seja, 0,02. Isso vai render míseros, depende do míseros, estou falando aqui, mas em relação a 500, míseros R$10. Então, qual que vai ser o saldo do Paulo? Era 500, rendeu 10, mas ele foi lá e tirou R$185 para poder pagar a primeira parcela. Sobraram 325. Perigoso, né? Segundo mês, saldo inicial 325. O rendimento vai ser 2% disso, que vai ser 6,50. Paulo. Deu ruim, Paulo. Saldo 325 mais 6,50 e ele tirou mais uma parcela. Ficou 146,50. Já deu a perceber que tá dando ruim, né? Que vai render menos de 6,50. Ele tinha que chegar em 180, 185 no caso, não vai. Terceiro mês, então, saldo inicial 146,50. O rendimento é 2% disso, que vai dar 2,93. Saldo dele, então, 146,50 mais 2,93. Para retirar 185, vão ficar faltando R$ 35,57. Então, olha como que o Paulo se deu mal. Ele tinha o dinheiro para poder pagar à vista. Ao invés disso, ele chegou, depositou o dinheiro e teve que tirar mais dinheiro depois ainda. Então, não deu, né, Paulo? Foi ruim. Então, no final, Paulo teve que desembolsar R$ 35,57 a mais para pagar a última prestação. Questãozinha bacana essa, né? Uma aplicação bem importante do nosso dia a dia. Tome cuidado quando você for fazer um investimento em poupança, decidir se você compra à vista ou não, porque depende muito, né? Essa coisa de pagar à vista ou pagar parcelado. Primeiro você tem que analisar se você tem condição, né, de poder pagar à vista. Senão vai te fazer falta. Não fazendo falta, se analisa se tem juro embutido, se você poderia aplicar e render um pouco mais do que você precisa. São muitos fatores, né, que influenciam nisso. O Paulo tomou uma decisão ruim. Se ele tivesse buscado uma aplicação financeira que tivesse um rendimento melhor que esse, pode ser que ele conseguiria um valor melhor. Mas com essa aplicação da poupança, infelizmente, ele não atingiu o que precisava. Tá? Então tem que analisar muito bem antes de decidir qual a forma de pagamento. Pessoal, nessa aula era isso que eu queria falar. Na próxima aula a gente vai aprofundar um pouco mais na questão do juros simples. Aí a gente vai deixar de fazer aquela tabela para poder instituir uma fórmula que permita fazer esse cálculo mais rápido sem passar por todos os valores, tá? Então aguardo vocês na próxima. Espero ter gostado da aula. Se gostou, dá um joinha aí. E espero vocês na próxima. Valeu!